Você já ouviu falar na SOMP, que antes era chamada de SOP, mulher? Será que você tem ali critérios para poder ter essa doença? Como é que funciona? Meu Deus, é tanta coisa que deve estar passando aí na cabeça das mulheres que eu vou desmistificar esse assunto de hoje no nosso papo de alfaceiras. Então, como combinado, já pega aí a tua água com limão, que você sabe que não emagrece, mas que ajuda muito a manter seu corpo saudável e bora comigo. Eu não sei se é só no meu feed, porque eu sou profissional da área da saúde, mas, gente, nas últimas semanas eu, assim, tive um boom desse assunto, porque essa doença, né, que era SOP e agora virou SOMP, mudou de nome. Então, antes, o que a gente tinha era a chamada Síndrome dos Ovários Policísticos, né? E agora a gente tem esse novo nome de Síndrome Ovariana Metabólica poliendócrina. Então, o nome ficou muito mais amplo, porque essa é uma doença que ela não é só ginecológica. E cá entre nós, sendo muito sincera aqui com você, alfaceira, para mim, como nutricionista, a mudança da nomenclatura não muda o meu trabalho, porque, gente, desde que eu comecei a atender, o pilar-chave ali do tratamento das mulheres que têm SOP é essa regulação hormonal através da alimentação, porque um dos marcadores que fica muito bagunçado é a insulina. Então, essas mulheres elas têm resistência à insulina, e aí essa insulina alta piora todos os sintomas da SOMP, né? E a própria desregulação da doença piora a insulina. Então, é uma coisa assim, meu Deus, socorro, e aí a gente tem que agir de algum modo. Então, a base toda do tratamento nutricional é, de fato, essa regulação da insulina para ajudar a vida dessa mulher. Mas a mudança desse nome, eu acho que abre um leque muito grande, até mesmo para que a gente pare, né, de enxergar como se fosse uma doença só ginecológica. Até porque o ovário policístico, ou seja, cheio de cistos, é só um dos vários critérios para você ter sintomas. Então, tem mulheres que têm essa doença e que não necessariamente vão ter nenhum cisto no ovário. Olha que loucura. Então, de fato, a mudança desse nome ela foi muito benéfica, ela foi muito interessante. Mas já colocando, então, os pingos nos is, porque eu acho que eu comecei esse vídeo só soltando assim, ó. Porque esse papo de alfazeiras eu não faço com roteiro. Que eu particularmente acho que talvez seja um erro, mas eu me sinto muito mais livre para conversar com você assim, sabe? Como se fosse assim, um papo de amigas, do que quando eu tenho um roteiro estruturado, porque aí eu fico querendo ler as coisas que passaram na minha cabeça, que eu falei, nossa, isso aqui foi muito bom. E aí, quando eu vejo, eu já tô muito perdida, aí tem que ficar editando vídeo. Não funcionou. Então, eu tô fingindo que eu tô na live e a gente está conversando aqui. Mas voltando então para o assunto principal, né, que é aí a SOMP, o diagnóstico ele vai ser feito pela sua ginecologista. Então, se você acredita que você possa ter essa doença, é a sua ginecologista que vai te confirmar. Então, ela vai fazer essa ultra para ver se realmente há cistos no ovário, ela vai medir todo o seu perfil de carboidratos, então glicose, insulina de jejum, Roma-IR, para a gente ver como é que tá isso. Ela vai pedir o exame de uma proteína específica chamada de SHBG, que quando você tem a SOMP, ela está muito alterada, que ela está relacionada com a testosterona, que costuma estar mais alta nessas mulheres. E aí é por isso que, além dessa dificuldade de perder peso, então é muito comum que as mulheres com SOMP tenham ali o excesso de peso, elas também têm outros sintomas, como uma acne muito forte, porque ela tem mais testosterona circulante, elas têm mais pelos pelo corpo, então pode ser até que ela tenha ali um pouquinho de barba, sabe? E ao mesmo tempo que elas têm muito pelos no corpo, ela pode ter queda de cabelo, por conta de toda essa testosterona que está muito desregulada. Então, esse diagnóstico ele vai ser feito pela sua ginecologista. Então, como você deve ter percebido agora, a gente tem vários mecanismos ali agindo e vários hormônios que estão muito alterados, né? A nutrição, ela não trata absolutamente tudo, mas sem ela a gente não trata nada. Então, se você tem esse diagnóstico, ou se você está buscando esse diagnóstico, está investigando, minha filha, corre para uma nutricionista, viu? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer para gerar muito mais qualidade de vida, para ajudar ali a regular essa insulina, deixar tudo mais bonitinho. E aí, com a regulina é ótimo, com a insulina regulada, fica muito mais fácil da gente conseguir controlar, por exemplo, esse HBG, essa testosterona, porque a insulina, quando está desregulada, piora todos esses marcadores. Então, a gente precisa de tratar a dieta. Não existe tratamento de SOMP ou de SOP sem regular a dieta. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa de ajustar a fibra alimentar, ajustar o tipo de carboidrato, ajustar o prato mesmo, né? Não para que você não consuma mais carboidrato nenhum. Mas para que quando você for consumir esse carboidrato, você tenha ali uma
um pico de insulina menor, sabe? A gente consiga controlar melhor esse pico de insulina, colocando mais fibra, colocando mais proteína, colocando gorduras boas, porque o tratamento da SOMP, né, ele tem como base uma dieta mais baixa em carboidratos, então é uma low carb. Mas low carb não quer dizer carboidrato nenhum, então a gente precisa ali colocar frutas, colocar carboidratos bons, como por exemplo é o caso do feijão, é o caso da aveia, que são alimentos interessantes, que também vão ter fibras alimentares, então eles vão ajudar a te deixar mais saudável, né? A construir um corpo mais saudável. E claro, né, existem alguns nutrientes específicos que ajudam muito nessa questão da insulina. Então, o próprio picolinato de cromo, ele ajuda a controlar essa insulina. Mas, ó, tu não sai comprando picolinato de cromo na internet não, tá? Porque tem que ajustar a dose, tem que ajustar o horário. Então, você não compra isso não. Só tô te dando aqui ideias do que você pode ter acesso quando você vai na sua nutricionista, tá bom? Então, ele é um nutriente interessante quando a gente pensa nessa regulação da insulina, não só no caso de SOMP, mas no caso de diabetes, né, de pré-diabetes, que o pessoal fala, que é aquela glicose meio altinha, aquele Roma IR meio ruim, mas que ainda não caracteriza um diabético, o médico fica, pelo amor de Deus, tem que regular isso para você não ficar diabético. Então, você também tem o magnésio como um nutriente importante para essa sinalização ali da insulina. Então, tem que colocar mais alimentos integrais, por exemplo, né, na sua rotina, que também vão ser fontes de magnésio, além de ser fontes de fibra. A vitamina D é um nutriente importante. Então, se você está ali buscando esse diagnóstico, provavelmente a sua médica também vai pedir para medir a vitamina D, porque uma vitamina D desregulada, muito baixinha, faz com que a gente tenha essa sinalização da insulina não acontecendo de forma tão eficiente. Então, a gente precisa dessa vitamina D muito bem regulada. E um dos nutrientes mais estudados quando a gente pensa nessa questão da SOMP ou da SOP é o inositol, que é um nutriente realmente que tem uma ação bem bacana nesse manejo, nessa melhora dessa resistência à insulina, na melhora global dos sintomas da SOP. Então, é muito comum a gente ter esse nutriente incluído ali na suplementação, sabe? E claro, né, não tem como não falar do uso das canetas, né? Como, por exemplo, ali a tizerpatida, a semaglutida, porque é muito comum que essas mulheres que têm um diagnóstico de SOMP estejam acima do peso, né? Porque o emagrecimento não é algo facilitado para elas quando a doença está desregulada, não. Porque, gente, emagrecer com uma insulina desregulada é missão impossível, tá? Assim, ó, só fica a dica, tem que regular essa insulina para o emagrecimento acontecer de um jeito bonitinho. Então, hoje em dia, a gente tem esse uso dessas canetas de forma muito mais comum, principalmente porque, a princípio, elas foram desenhadas, né, para tratar essas insulinas descontroladas, seja porque você tem essa doença endócrina ou porque você está com diabetes ou alguma coisa nesse sentido. Então, é muito comum que essas mulheres usem essa caneta. Só que, para que a gente tenha um resultado bacana, para que a gente tenha um emagrecimento legal, que você não fique flácida, que você não perca mais cabelo ainda, né? Para que você consiga ali ter um resultado que você vai manter, o tratamento nutricional é fundamental, porque você vai ficar sem fome, né? Pode ser que você sinta fraqueza, o seu intestino pode dar uma bagunçada. Então, tem que ajustar a fibra, tem que ajustar muito bonitinho esse consumo de proteína, para você não ficar perdendo músculo adoidado, né? E também trabalhando com essas suas queixas. Então, talvez fazer alguma suplementação personalizada, tá? De vitaminas e minerais de acordo ali com o que você está sentindo, com as dificuldades dos alimentos que você está comendo ou não. Então, assim, se você tem essa doença e vai usar a caneta, minha filha, você não pode não ter uma nutricionista para chamar de sua. Mas agora eu quero saber de você, alfaceira. Você já tinha escutado falar dessa doença? Você tem essa doença? Né? Você chegou a ver alguma reportagem sobre isso nessas últimas semanas? Porque esse tema tá bem fresco, né? Ela trocou de nome tem pouquinho tempo, tem algumas semanas só. Então me conta aqui nos comentários que eu quero conversar com você, viu? E ó, espero você na semana que vem no nosso próximo papo de alfaceiras pra gente falar de um tema muito bacana sobre saúde da mulher, beleza? Tchau, tchau, alfaceiras. Vejo você lá.